Olá, sou o professor Reginaldo e essa é mais uma aula do curso de Cálculo 1. Prepare-se que vamos começar. Hoje nós vamos falar as principais coisas que a gente precisa saber sobre trigonometria em Cálculo 1. Essa aula está longe de ser uma aula completa sobre trigonometria, que esse tema é muito extenso, mas eu vou tentar falar o básico do básico que a gente precisa saber sobre trigonometria. Então isso aqui vai se tratar mais de uma revisão do que ensinar trigonometria. Eu espero que vocês já saibam bastante coisa sobre trigonometria, só vou relembrar as coisas que a gente precisa saber. Se você tem muita dúvida sobre coisa de trigonometria, tem muita dificuldade, eu aconselho você a procurar algum material complementar para estudar mais a fundo esses temas que eu vou falar aqui. Aí, nesse caso, você usa essa videoaula mais como um guia. Como é que a gente define as funções trigonométricas que a gente conhece, as principais? Para um ângulo agudo, θ, as três funções trigonométricas são definidas como razões entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo. Aqui você tem um triângulo retângulo de ângulo θ. Você conhece o ângulo θ e você quer definir a função seno. Quando o θ está entre 0 e 90, que é um ângulo agudo. Como é que você define o seno, por exemplo? O seno vai ser cateto oposto, O, sobre hipotenusa. Está aqui. Assim que define o seno, assim que a gente aprendeu na escola. O cosseno é cateto adjacente, A, sobre hipotenusa, H. E a tangente de θ é O, cateto oposto, sobre o cateto adjacente. Bem, assim que você define as funções trigonométricas, as três principais, seno, cosseno e tangente, para um ângulo agudo. Você olha para o triângulo retângulo e define da forma como eu disse. A partir dessas, você define as outras. Secante de θ é 1 sobre cosseno de θ, cossecante de θ é 1 sobre seno de θ e cotangente de θ é 1 sobre a tangente de θ. Bem, agora você tem 6 funções trigonométricas definidas para ângulo entre 0 e 90, porque é o que dá para definir com um triângulo retângulo. Agora, e como é que você define para um ângulo qualquer? Porque essas funções estão definidas na reta. A seno e a θ estão definidas na reta e as outras vão ter alguns pontos que não vão estar definidos, mas a gente vai ver daqui a pouco. Então o que a gente precisa definir, na verdade, é a seno e cosseno. As outras todas são obtidas a partir dessas duas. Como é que eu defino ela para ângulos não agudos? O que a gente faz é o seguinte. De modo geral, para um ângulo θ qualquer, definimos as três funções trigonométricas básicas da seguinte forma. Você pega um ângulo aqui que é maior, você olha para o eixo x e y, você pegou um ângulo que é maior que 90. Tá aqui, θ. Então você marca um ponto qualquer e um segmento de reta aqui de raio R, por exemplo. Como é que você vai definir a função seno para esse ângulo? Você vai pegar a coordenada y desse ponto e dividir pelo raio, tá vendo? Y sobre R. Cosseno, você vai pegar a coordenada x e dividir pelo raio, e a tangente de θ você vai pegar a coordenada y e dividir pela coordenada x. Por que a gente define aqui assim? Vamos ver aqui. Ó. O que acontece é o seguinte. Se você tiver um círculo centrado na origem do seu sistema, você pegar um ângulo θ qualquer agudo, por exemplo, esse daqui, certo? E aqui mede R de raio. Esse ponto aqui vai ter coordenadas x e y. Como aqui o ângulo é menor que 90, está entre 0 e 180, ele é agudo, isso daqui forma um triângulo retângulo com ângulo agudo que você sabe calcular seno, cosseno e tangente. Como é que é o seno de θ então aqui? Vai ser esse comprimento aqui dividido pelo raio. Esse comprimento é y, porque a coordenada aqui é y. Então vai ser y sobre r, cosseno de θ. Vai ser esse cateto aqui, que mede x, porque a coordenada do ponto P é x, sobre r, pela definição. E a tangente vai ser y sobre x. E aí é isso que a gente vai fazer. Agora, quando você começar a girar esse ponto pela circunferência, digamos que você girou e ele veio para um ângulo para cá, maior agora, você tem um outro ângulo aqui, esse ponto P vai andar para cá. E aí você vai fazer o mesmo procedimento que você fazia antes, que você queria fazer aqui. Você vai continuar fazendo isso. Você vai pegar o seno, vai pegar a coordenada y desse ponto e dividir pelo raio. E o cosseno você vai dividir a coordenada x
pelo raio para você manter uma continuidade. E por isso que a gente chama esse eixo de o eixo dos cossenos e esse eixo o eixo dos senos. Agora, quando o R é igual a 1, aí é mais especial ainda. Por quê? Se R for 1, quanto que vai ser o seno de θ? Vai ser exatamente a coordenada y e o cosseno de θ vai ser exatamente a coordenada x desse ponto. Vamos ver aqui um desenho que eu fiz no GeoGebra. Eu peguei um ângulo qualquer, θ, e marquei o ponto P, que cruza o círculo de raio 1. Como eu disse, as coordenadas do ponto P vão ser cosseno e seno desse ângulo. Tá vendo? Aqui eu marquei, ó. Qual o cosseno desse ângulo? No caso, esse ângulo que está aqui, 0,7. O seno, 0,72. Tá aqui, são exatamente as mesmas coordenadas. Não importa o ângulo que eu mexa, ó, tá vendo? Ó, sempre vai ser o mesmo, ó, cosseno, seno. Então, são as mesmas coordenadas. Por quê? O seno é esse lado dividido por isso, que é 1. Então, isso aqui vai ser a medida desse cara é seno e a medida desse cara é cosseno. E isso vale para os ângulos maiores também, ó. Tá vendo? Continua valendo a mesma coisa. São as coordenadas, ó. Quanto que é o cosseno? É a coordenada desse ponto. Coordenada x desse ponto e o seno a coordenada y. Para qualquer ângulo que eu pegar aqui, ó. Só acompanhar as coordenadas do ponto P e o valor de cosseno e seno. É assim que a gente define, tá vendo? E aí a gente tem uma maneira de definir seno e cosseno e tangente, no caso todas as outras, para ângulos quaisquer. Basta olhar para as coordenadas do ponto P da circunferência de raio 1. Esse que é o dito círculo trigonométrico. Bem, uma vez que a gente sabe fazer isso, vale lembrar essa tabelinha aqui que a gente tem que ter na cabeça. São os ângulos mais importantes, que são fáceis de ser obtidos. Não vou demonstrar por que são esses. Se você quiser saber, dá uma procurada em outros materiais, mas todos eles vêm de trabalhar com triângulos retângulos. Então, o seno de π sobre 6. π sobre 6 é 30. Seno de π sobre 6 é meio. Seno de π sobre 4, que é 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 3, que é 60 graus. É raiz de 3 sobre 2 e assim por diante. Cosseno de 30, 45 e 60. Tangente de 30, 45 e 60. E esses você tem que saber, né? Fora os outros que são mais fáceis, que é o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360, que é o mesmo do zero. Agora, sabendo as definições dessas funções, vamos olhar para os gráficos dessas funções. Como que são os gráficos dessas funções? A gente tem que saber eles de cabeça. Para isso, eu preparei aqui alguns gráficos no GeoGebra para a gente ver. Tá vendo? Esse gráfico aqui é o gráfico do seno. Tá vendo? Seno está definido para toda a reta, tá vendo? Se eu der um zoom, se eu diminuir, afastar o zoom aqui, ó, ele está definido para todos os reais. O domínio da função seno são todos os reais. Mas ela é uma função periódica, como a gente já sabe. Basta conhecer ela de 0 a 2π e repetir isso indefinidamente. Vamos olhar então só mais para esse trecho aqui de 0 a 2π. De 0 a 2π o gráfico dela fica assim, ó, tá vendo? No 0 ela vale 0, no π sobre 2, que é 90 graus, ela vale 1. No π, aqui está o círculo trigonométrico, ó. Se eu deslocar esse ponto aqui, eu vou deslocando lá no gráfico o ponto correspondente, ó. Em 0, ela vale 0. Em π sobre 2, quando o ângulo é π sobre 2, ela vale 1. Em π ela vai valer 0 de novo, porque ela toca esse eixo aqui, né? Lembrando das coordenadas. Em 3π sobre 2, que é 270, ela vale menos 1, porque esse é o eixo do seno. Aqui é menos 1, coordenada menos 1, 0. Primeira coordenada corresponde ao cosseno e a segunda o seno. E aqui, de novo, no 2π ou 0, ela volta ao 0. Voltou aqui. Né? Então, se eu der um play aqui, esse ângulo começa a girar, tá vendo? Você vê o gráfico vai fazendo isso. Ó. Quando chegar aqui no 2π, ele vai voltar porque o círculo trigonométrico aqui está voltando no 0. Tá vendo? Então, esse é o gráfico do seno. Uma vez que você sabe o que acontece 0 a 2π, é só você, como eu disse, repetir no resto do gráfico. Bem, essa é a função seno. E a cosseno? A cosseno vai ser assim, ó. Se eu colocar ela junto com a seno, ela é a mesma coisa da seno. A seno é em verde, cosseno é vermelha.
só que ela foi arrastada π sobre 2 para cá, tá vendo? Vou tirar o seno, ó, né? Aqui, ó. No 0 ela vale 1, no π sobre 2 ela vale 0, no π ela vale menos 1, no 3π sobre 2 ela vale 0, no 2π ela vale 1. E aí você vai girando aqui. E a tangente? Como é que é a tangente? A tangente é assim, ela é um monte de folhas, tá vendo? O período dela é π, não é 2π, tá vendo? A parte principal dela que a gente costuma olhar em cálculo é essa daqui, ó, de menos π sobre 2 a π. Depois é só você repetir, né? Tá vendo que, como a tangente é seno sobre cosseno e em π sobre 2 o cosseno vale 0, então você tem uma divisão por 0. Então ela não está definida aqui, ó, tá vendo? Tangente é essa azul, ó. Quando o ângulo vai tendendo a π sobre 2 aqui, ó. Quando o ângulo vai chegando a π sobre 2, olha lá, ó, o cosseno vai ficando próximo de 0. Então a tangente ela vai ficando um número muito grande, ó. Aqui, ó. Se eu afastar aqui a gente consegue ver isso, olha lá, ó. E no 0 ela não vai estar definida, né? Então ela tem uma assíntota aqui no π sobre 2 e no menos π sobre 2. Que ela vai para menos infinito e que ela vai para mais infinito. E aí ela se repete. Nesse tempo ela vai se repetindo aqui. Cada faixa dessa, menos π sobre 2 a π sobre 2, ela se repete, tá vendo? São várias folhas. Como é que é a cossecante? A cossecante é 1 sobre seno. Então ela é assim, ela é periódica também, de período 2π, ó. Aqui ela vai fazer isso, assim. Depois você vai repetindo essas folhas todas aqui. Ela não está definida nem no 0 nem no π, tá vendo? Nem no 2π, nem no 3π, assim por diante. Por que isso acontece? Vamos colocar ela junto com a seno. Essa é a cossecante, né? Se eu der o play aqui, ó, tá vendo? Quando o seno vai aproximando de π, de 0, de π ou de 2π, o que acontece? O seno vai dar 0 nesses pontos. Ela não está definida, mas quando ela aproxima desses pontos, aqui, ó, do 2π, por exemplo, ela vai para menos infinito. Quando ela aproxima do π, ela vai para onde? Para mais infinito. Esses gráficos, depois, mais para frente, a gente vai aprender como é que por que eles são assim. A justificativa porque eles têm essa forma, a gente precisa de mais ferramentas. Por enquanto, a gente só tem que saber que eles são assim. Vamos ver o outro agora, a cossecante, que é a secante, que é 1 sobre cosseno. Vou plotar a cosseno junta, tá vendo? Ó? Essa é a cosseno. E ela vai ser parecida com a seno, com a cossecante, só que em faixas diferentes, ó. Tirar a cosseno, só a secante é assim, tá vendo? Ela é essa faixa entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e de π sobre 2 a 3π sobre 2 ela é assim. Depois ela se repete periodicamente. Olha lá, só copiar essas duas faixas aqui nas outras faixas. E por último a cotangente, que vai ser o mesmo procedimento com a tangente, tá vendo? Ela é inversa da tangente, então vai dar esse gráfico. Tá vendo? Aqui a gente pode perceber que tem uma simetria. Para obter a cotangente, basta você fazer uma reflexão da tangente em relação ao eixo y e depois transladar para π sobre 2. Tá vendo? Translada para cá, para a direita. Depois a gente vai ver isso também. Vou deixar isso como um exercício. Bem, tem que conhecer todos esses gráficos. O gráfico da seno, o gráfico da cosseno, saber desenhar eles, da tangente, saber o gráfico da cossecante, saber desenhar, o gráfico da secante e o gráfico da cotangente, porque os gráficos dessas funções diz muita coisa sobre essas funções para a gente. Ok? Isso é uma coisa que tem que saber mesmo. Uma outra coisa que é importante a gente saber são as identidades trigonométricas. Isso aqui a gente tem que conhecer no fundo da alma. Na verdade, todas essas coisas que eu falei até agora a gente tem que conhecer no fundo da alma. E as identidades trigonométricas servem para a gente fazer as contas. Então, eu vou só relembrar elas aqui, não vou deduzir todas, vou só mostrar como deduz algumas e as outras eu vou deixar como exercício. Bem, essa aqui é a mais conhecida, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aqui eu troquei x por θ porque só para eu mostrar que a variável aqui dentro pode ser qualquer uma, não precisa ser uma letra grega. Muitas vezes vai aparecer x, principalmente quando a gente estiver trabalhando como função. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. A gente tem que ler esse x dessa forma. Isso aqui vem do Teorema de Pitágoras. Não vou fazer. Essa daqui, 1 mais tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x, a gente deduz a partir da primeira aqui. Basta dividir isso tudo aqui por cosseno, né?
vou fazer essa daqui rapidamente. Então, se você conhece essa, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, você sabe que isso é verdade. Divide tudo por cosseno, então você vai ficar seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é somente si, que eu posso multiplicar de novo. Seno sobre cosseno vai ser tangente ao quadrado de x, mais cosseno sobre ele mesmo é 1, e 1 sobre cosseno é a secante. Então, isso daqui vai ser secante ao quadrado de x. Pronto, essa é a segunda, né? A terceira, mesma coisa, divide tudo por seno, vai aparecer essa daqui. Essa aqui eu não vou fazer, é uma propriedade do seno, basta a gente olhar para a simetria do gráfico, né? O seno de menos x é igual a menos seno de x, ou seja, seno é uma função ímpar, ela joga o menos para fora, e o cosseno é uma função par. Cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Bem, vamos para as próximas. A próxima são as fórmulas de adição. Quais são elas? Não vou fazer essas daqui, vou deixar como exercício para vocês olharem a dedução delas, mas é a seguinte. Seno de A mais B é igual a seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Ou seja, o seno da soma de dois ângulos é dado por essa fórmula aqui. O seno da diferença, seno de A menos B, é igual a seno de A cosseno B, parecida a primeira parte, só que aqui tem um menos, tá vendo? Menos seno B cosseno A. Essa daqui dá para deduzir dessa usando o fato que a seno é ímpar e a cosseno é par. Porque seno de A menos B é a mesma coisa que seno de A mais o menos B. Cosseno de A mais B vai ser um pouco diferente, é cosseno A cosseno B menos, aqui o sinal é trocado, tá vendo? Seno A seno B. O seno da soma é sempre seno, cosseno, tá vendo? E o sinal corresponde. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. O cosseno não. O cosseno é cosseno, cosseno, seno, seno. Só que aqui é mais e aqui é menos, tá vendo? Tem que decorar essas coisas, não tem jeito. E o cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, mais, aqui é diferente o sinal, seno A, seno B. Essas daqui tem que decorar. Agora, delas, dá para deduzir essas outras aqui. Por exemplo, o que é seno de 2x? Essa aqui é muito usada. São as chamadas fórmulas de ângulos duplos ou ângulo metade. Seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Como é que deduz essa? Bem simples, ó. Seno de 2x nada mais é que seno de x mais x. Você já sabe somar, né? Seno da soma de dois ângulos é seno do primeiro, x, vezes cosseno do segundo, que também é x, mais seno do segundo, que é x, cosseno do primeiro, que é x. Mas isso aqui é seno x cosseno x mais seno x cosseno x, ou seja, 2 seno x cosseno x. Nada demais. Vem da primeira. Cosseno de 2x vai ser a mesma coisa, só repetir o raciocínio, só que agora é cosseno de x mais x. Essa daqui, seno ao quadrado de x, você pode escrever da seguinte forma, quando você quer eliminar o quadrado de uma expressão. 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Como é que faz essa daqui? Essa daqui é fácil. Vem das anteriores também. Você sabe que seno ao quadrado de x, usa aquela primeira identidade, é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Né? Vamos voltar lá. Você tem essa primeira identidade, passa o cosseno para cá. Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Bem, você sabe também dessa daqui que cosseno de 2x é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá vendo? Ela também aparece o seno quadrado e o cosseno ao quadrado. Vamos usar ela, vou escrever ela de outra forma. Vou isolar o seno. Vou passar o seno para cá e o cosseno de 2x para cá. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x é igual a cosseno ao quadrado de x menos cosseno de 2x. Né? Isso que eu fiz, que eu disse lá. Ó.
Passo o cosseno de 2x para cá vai ficar menos, passo o seno ao quadrado de x para cá vai ficar mais. Então eu tenho essa. E aí eu somo as duas. Somo as duas que vai eliminar esse cosseno com esse cosseno aqui, ó. Então vai ficar 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x. E isso é equivalente, passo o 2 para cá dividindo, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Bem, essa é uma das fórmulas e a outra aqui é o mesmo procedimento, só que você vai usar identidades diferentes. Então você tem essas fórmulas aqui também. Todas essas fórmulas tem que saber de cabeça. Claro que você pode deduzir na hora, mas à medida que você vai usando, você vai decorando. Fórmula do produto. As fórmulas do produto são essas daqui. Seno A cosseno B vai ser isso daqui. Meio de seno de A menos B mais seno de A mais B e essas outras aqui. Né? Você tem seno A cosseno B, seno A, seno B, cosseno A, cosseno B. Isso daqui é muito usado quando a gente vê a parte de integral. Quando a gente está trabalhando com a parte de integral, a gente usa muito essas fórmulas aqui para calcular a integral. Mas isso é um assunto para outra aula. Vamos mostrar como é que faz essa daqui. Essa fórmula aqui, a própria expressão dela já dá como é que a gente resolve ela. É só somar esse cara com esse. Ó. Esses dois a gente já tem fórmulas para ele. Ó. Então a gente vai fazer isso. Você já conhece essas fórmulas. Seno A mais B, seno de A menos B. Vamos escrevê-la aqui. Então só repetir as fórmulas aqui que eu já tinha mostrado. E aí a gente vê que essa fórmula da soma e da diferença, elas são muito parecidas, exceto pelo sinal. Então eu somo as duas. O que vai acontecer? Esse cara vai cancelar com esse. Vai ficar só esse cara, que é o mesmo. E a soma desses dois. Então aqui você vai ficar com seno de A mais B mais seno de A menos B é igual a esse mais esse vai ser 2 vezes ele. Pronto, passa esse 2 dividindo. Aí eu vou escrever ao contrário. Então, seno de A cosseno de B é igual, passo 2 dividindo, meio de seno de A mais B mais seno de A menos B. Pronto, essa é uma das fórmulas, que é a primeira, e as outras deduz do mesmo jeito. Bem fácil de resolver. E aí eu vou dar um exemplo agora de como usar essas identidades trigonométricas para resolver problemas de cálculo. Um exemplo bem simples, só para a gente usar um pouco essas identidades rapidamente. O exemplo é o seguinte: determine todos os valores de x no intervalo 0, 2π, tal que seno de x é igual a seno de 2x. Isso daqui é muito usado em cálculo quando a gente quer encontrar soluções de uma equação. Às vezes a gente precisa para determinar a área entre curvas e várias outras coisas. Então a gente quer saber isso, tá vendo? Se eu olhar para o gráfico aqui, só para a gente situar o que está acontecendo, a gente vai ver, eu vou desenhar o gráfico daqui da função y igual a seno de 2x. É essa daqui. A gente já sabe desenhar porque isso daqui é só multiplicar o x por 2, então você faz uma compressão do gráfico. Então você vê que ele intercepta o gráfico da função y igual a seno de 2x, é esse cinza, ele intercepta o gráfico em vários pontos. Intercepta aqui, 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 infinitos pontos. Só que aqui a gente quer saber quais são os pontos de interseção no intervalo 0 a 2π. 0 a 2π vai ser 0, é óbvio. Esse daqui, π também é óbvio. E esse daqui e 2π, que também é óbvio. Então a gente está mais interessado nesses dois pontos aqui. Que pontos são esses? Como é que a gente faz isso? A gente quer resolver essa equação aqui para x variando entre 0 e 2π. E aí, para a gente resolver isso daqui, a gente vai usar as identidades trigonométricas. Olha, seno de x vai ser igual a seno de 2x, que a gente viu que é 2 seno x cosseno x. Daqui eu posso passar esse cara para o lado de cá, e aí eu vou ter seno de x menos 2 seno de x cosseno de x igual a 0. Um parêntese aqui, muito cuidado para não fazer isso daqui, ó, né? Cortar seno com seno. Você pode até fazer isso, mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque para você cortar dois caras aqui, para você cancelar, esse cara não pode ser 0. Então você só pode fazer isso quando o x for diferente de 0, π 2π, que é quando o seno vale 0.
Então, para a gente não ter que preocupar com isso, eu prefiro passar esse cara para o lado de cá e colocar em evidência, que aí a gente não tem esse problema de cancelamento. Então, por isso que eu passei esse cara para o lado de cá. Então, você vai ficar com seno de x vezes 1 menos 2 cosseno de x. E aí, agora, daqui eu não preciso preocupar com isso. Por quê? Porque esse produto aqui, ó, seno de x é um número. 1 menos 2 cosseno de x é outro número. O produto de dois números dando zero significa que ou um deles é zero ou o outro é zero. Não tem outra possibilidade. Duas coisas multiplicando dando zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Inclusive pode ser os dois. E aí, seno de x igual a zero, como eu disse, quais são os pontos onde o seno é zero? Se eu olhar para o círculo trigonométrico, onde que o seno é zero? É só olhar para a segunda coordenada. Quando a segunda coordenada é zero, vai ser esse ponto ou esse. Ou seja, quando o ângulo é zero, quando o ângulo é π, ou quando o ângulo é 2π. Então aqui x vai ser 0, π ou 2π. Ou quando isso aqui acontece. Isso aqui acontece, vou passar o 1 para cá e multiplicar por menos 1 e dividir por 2. Então isso daqui é cosseno de x igual a meio. Se eu fizer essa conta, vai dar cosseno de x igual a meio. Quando que o cosseno de x é igual a meio? Então aqui a gente já tem x igual a 0, π 2π. Ou quando o cosseno de x é igual a meio? Quando no círculo trigonométrico a segunda coordenada é meio. E a gente sabe daquela tabelinha que eu dei lá no início, quais são os ângulos que tem cosseno meio entre 0 e 2π. Vai ser o π sobre 3, que é 60. Ó. O π sobre 3, que é 60 graus. Em π sobre 3, o cosseno é meio. Esse ponto aqui tem coordenadas 1 meio, raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2 em π sobre 3. Então, vai ser aqui. Aqui, o cosseno é negativo, então ele não vai ser meio. Aqui, um ângulo aqui nesse quadrante aqui também tem cosseno negativo, porque vai estar nessa faixa aqui, né? Então, não tem ângulo meio. E o outro ângulo vai ser esse daqui, ó. O simétrico desse cara aqui, assim, em relação ao eixo x, ó. Então, vai ser esse ponto aqui que vai ter coordenadas meio e menos raiz de 3 sobre 2 também. Vai ter cosseno meio. E que ângulo é esse? Esse ângulo é o 2π inteiro, de 0 a 2π, menos, que ângulo é esse aqui? Π sobre 3. Então, esse ângulo aqui todo vai ser 2π menos, você volta, π sobre 3. Que vai ser quanto? 2 vezes 3, 6π, menos π sobre 3, que é igual a 5π sobre 3. Então, a gente, pela nossa análise aqui, vai ser π sobre 3, x igual a π sobre 3, ou x igual a 5π sobre 3. Logo, a solução dessa identidade são quais ângulos? X igual a 0, π sobre 3, π, 5π sobre 3 e 2π. São soluções dessa equação. Nesses pontos, essa identidade vai ocorrer. Correto? Então, esse era o exemplo que eu tinha para mostrar. Para finalizar, eu vou deixar alguns exercícios. O primeiro dele é demonstre as identidades que não foram demonstradas. Isso eu já tinha dito para vocês fazerem. O segundo é use a fórmula de ângulo metade para calcular o valor de seno de 15 graus. Então, isso aí é para vocês fazerem, usar aquela identidade lá de ângulo metade e calcular o seno de 15, que não está naquela tabela. O seno de 15 graus. E 15 graus é metade do ângulo de 30. Então, dá para descobrir, sabendo o seno de 30, que a gente sabe que está na tabela. Use a fórmula de adição para mostrar que a cotangente de θ é igual a menos tangente de θ menos π sobre 2. Né? Isso aqui é para você verificar que realmente o gráfico desse cara aqui é uma transformação do gráfico da tangente, né? Que eu disse. Menos, você reflete pelo eixo y, e quando você diminui π sobre 2, você translada para a direita, π sobre 2. Isso aqui é para vocês verificarem algebricamente. Bem, dá uma pausa e vai tentar fazer os exercícios. Depois você volta para ver as respostas. Vamos passar as respostas então. O exercício 1 e 2 não tem resposta, né? Porque é demonstração. Tem que fazer isso aí. Você encontra
na internet aos montes demonstrações desses resultados. A resposta do seno de 15 graus vai ser isso daqui. Raiz de 2 menos raiz de 3, tudo dividido por 2. Bem, então como eu disse, essa foi uma aula bem rápida, mesmo assim ela ficou longa, onde eu somente mostrei as principais coisas que a gente precisa de trigonometria que a gente vai muito utilizar em cálculo. Eu espero que essa aula sirva apenas como um guia e que você aprofunde os estudos em cima dessas coisas. E com isso a gente finaliza esta aula. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima!